Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje vai ser bem rapidinho, falar 10 minutinhos, vai ser um vídeo bem curto sobre avaliação postural, porque é um tema que requer, acho que, muito mais prática do que teoria. Eu vou tentar mostrar alguns aplicativos que a gente pode estar utilizando na prática, no final. Existem alguns aplicativos de celulares, eu mostro qual é o aplicativo e peço para que vocês também, durante aí a semana, testem o aplicativo, enfim, para a gente poder incrementar um pouco mais essa discussão, né? Eu preciso mais da interação de vocês aí com o Google Sala de Aula. Então, escrevam, mandem dúvidas, vamos estimular a discussão, que eu acho que vai ser o melhor para a gente. Eu acho que vai ser a melhor interação que a gente vai poder ter. Enfim, então, vamos começar sobre avaliação postural. Já passei alguns documentos muito bacanas, muito explicativos, muito simples, até para a gente poder atuar, até para a gente poder já jogar na prática. Então, o pessoal que já está no estágio poder aplicar essas alterações, essa avaliação postural, eu acho muito interessante. Tá? Bom, primeiro a gente precisa conceituar o que é postura, né? Então, postura é definida como uma posição ou uma atitude do corpo, né? O arranjo relativo das partes do corpo, né? Para uma atividade específica ou uma maneira característica de alguém sustentar o corpo, né? Então, trocando em miúdos, né? Existem outras definições, mas basicamente postura é a posição ou a atitude do corpo em um determinado momento, né? Pode ser numa determinada atividade específica, ficar de pé, ficar sentado. Então, na verdade, é a atitude com que o corpo exerce, né? A posição com que ele vai tomar daquela atividade ou daquele momento específico. Também a postura de estar aqui sentado, né? Eu posso ser aquela pessoa sentada e ter uma postura mais curvada, a pessoa tem a postura mais ereta, um pouco mais aberta para trás, mais torta, mais para um lado, mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. Dependendo da posição, isso é postura, tá? Não estamos aqui definindo postura correta e postura errada, apenas postura, aquela posição com que o corpo vai assumir, né? Aquela atitude com que o corpo vai assumir, o arranjo com que todas as partes vão estar assumindo ali em determinado momento, tá? O termo também é utilizado para a gente descrever o alinhamento do corpo, tá? Bem como a orientação também no corpo no ambiente. Tá? Então, além da posição, a gente pode estar utilizando isso para descrever o alinhamento. Qual é a sua postura? Postura é tal, cabeça tal, ombro tal, membro direito tal, triângulo de Tales tal, coluna tal. Então, quando você começa a descrever o alinhamento do corpo, a gente também usa o termo de postura, tá? Para fazer essa descrição. Então, o principal objetivo da avaliação postural é determinar os desvios posturais, né? Então, a gente faz uma avaliação postural justamente para identificar qualquer alteração que possa causar, que possa aumentar o risco ou que possa ser, de fato, a causa daquela dor ou daquele, enfim, daquele agravo, daquela saúde daquele indivíduo que está procurando a fisioterapia. Né? Então, na avaliação, o objetivo é a gente determinar e registrar. Tá? Então, a gente precisa registrar os desvios ou atitudes posturais do indivíduo em diversos momentos. Qual é o melhor momento? Isso vai depender da sua avaliação, vai depender do caso que você precise. Né? Obviamente, as posturas mais estáticas, em posição ortostática, elas são essenciais, mas às vezes talvez uma avaliação postural sentado talvez possa incrementar mais para o seu processo terapêutico do que uma postura deitada. Às vezes uma postura deitada também é interessante. Então, vai determinar de cada caso. Em suma, num grande resumão, na prática, o que geralmente se faz? Postura ortostática, ela acaba sendo a mais clássica quando o indivíduo consegue ficar de pé. Né? Então, se a gente colocar aqui um caso de um idoso, talvez cadeirante, ou até mesmo de uma pessoa cadeirante, né, não tem por que você fazer uma avaliação postural em ortostase. Aí a gente faz uma avaliação postural, de repente, na própria cadeira, se ele for um cadeirante, para a gente entender qual é a postura, né, quais são as atitudes posturais que ele vai estar levando durante o dia a dia. Né? Então, a ideia é essa. Tá? Então, basicamente, o objetivo é determinar e registrar os desvios posturais, tá, desses indivíduos, independentemente da postura, independentemente da posição. Tá? O objetivo é detectar as principais alterações posturais e as cadeias musculares responsáveis
de modo que seja possível propor um tratamento que valorize o restabelecimento do equilíbrio entre as cadeias musculares. Então, se eu tenho uma pessoa que tem um ombro mais para frente, né, que a gente pode imaginar, né, de que toda essa cadeia anterior ela é mais retraída, né? Então você tem a contração maior do peitoral, um alongamento maior dos romboides, fazendo essa escápula se abrir, né? E você tem aquela posição mais retraída, então a cadeia muscular anterior mais fechada, né? Em contrapartida, se a gente tem aquela avaliação mais aberta, aquele ombro mais para trás, né? A gente começa a imaginar de que talvez a cadeia posterior seja mais retraída, a cadeia anterior mais aberta. Enfim, são só alguns exemplos, mas isso vai depender de cada caso. Mas é entender com que tipo de posição, né, que tipo dessas alterações podem ter relações aí com algumas cadeias musculares, tá? E entender. E aí a gente pode fazer essa avaliação tanto segmentar, então, cabeça, como é que está a cabeça, tronco, como é que está o tronco, membro superior, membro inferior, pelve, pé, tá? Você vai segmentar essa avaliação postural, então você vai avaliar segmento por segmento, tá? Ou avaliação global, algo mais generalizado. A avaliação segmentar ela é mais clássica. Consiste em basicamente avaliar, como eu falei, analiticamente os segmentos do corpo, como cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, pelve, como eu coloquei, tá? Em diferentes posições. Eu botei vistas ali entre aspas, porque acaba sendo o termo mais utilizado durante a avaliação: vista anterior, vista posterior, vista lateral direita e vista lateral esquerda. Tá? Mas, na verdade, são diferentes posições em dois planos. Tá? Então, se a gente for lembrar lá das aulinhas de anato, nós vamos lembrar que nós vamos estar avaliando essa postura num plano frontal, tá? Na sua visão anterior e posterior. Então, a gente está analisando o corpo num plano frontal, tá? E nas vistas laterais, a gente está avaliando o corpo nas posições do plano sagital. Tá? Então, basicamente, são esses dois planos de avaliação que a gente vai estar fazendo para avaliação postural, plano anterior e plano sagital, ok? Nas 4 vistas. Então, vista anterior, vista posterior, vista lateral direita e vista lateral esquerda, tá? Cada posicionamento anterior, posterior, lateral direito, lateral esquerdo, você vai analisar todos os segmentos. Tá? Não é que na vista anterior eu vou analisar só a cabeça, na posterior eu vou analisar só o tronco. Não, em cada posicionamento que o corpo, que você pedir para aquele indivíduo adotar, né, você vai analisar o segmento, todos os segmentos do corpo. Tá? E depois a gente tenta juntar todas essas alterações para fazer uma visão mais global. Tá bom? Então, na vista anterior e posterior, a gente vai basicamente não só, tá? Mas isso é apenas um lembrete, mas talvez os pontos mais importantes seriam a simetria entre os segmentos bilaterais. Então, como é que está meu segmento direito, como é que está meu segmento esquerdo? Tem algum alinhamento? Né? Os meus ombros estão de fato alinhados ou eles estão aí desalinhados? Tá? Então, a gente vai verificar mais essa simetria entre os segmentos. Tá? E o posicionamento de cabeça e tronco. Então, minha cabeça ela está mais centralizada, ela está mais rodada, né? Ela está mais inclinada. Como é que essa postura, como é que essa atitude postural naquele determinado momento? Tá? E isso é o que a gente vai estar verificando nas vistas anteriores e posteriores. Obviamente, com as outras alterações também. Tá? E nas vistas laterais, a gente começa a verificar alinhamento de cabeça. Então, a minha cabeça está mais para frente, ela está mais retrusa, ela está mais inclinada, para frente, para trás. Como é que é esse posicionamento? Tá? A minha coluna vertebral, então as vistas laterais vão ser melhores para a gente verificar aquelas curvas fisiológicas da coluna, né? A lordose, a cifose, tem uma lordose retraída, retificada, né? Aumentada, uma hiperlordose. Então, na vista lateral é melhor para a gente verificar isso. E também o alinhamento dos membros, né? Meu membro superior está mais para frente, mais para trás. Meu membro inferior tem mais um joelho em hiperextensão, né? Então, essas alterações a gente consegue ver melhor na vista lateral. Então, um breve resumo de que alterações a gente pode estar verificando em cada segmento, tá? E em cada vista, né? Em cada plano, digamos assim. Né? Então, como eu falei, a gente está fazendo uma avaliação em basicamente 2 planos. Plano frontal, desculpa, na coluna aí do meio, e no plano sagital na última coluna. E cada segmento pode vir a apresentar
algumas alterações. Então, os pontos importantes que a gente precisa estar verificando. Então, cabeça, a gente vai verificar no plano frontal, que seria a vista anterior e posterior, as inclinações e rotações de cabeça. Né? E já no plano sagital, a gente vai verificar a anteriorização dela e a flexão e extensão. Né? Flexão e extensão, só para a gente relembrar. Tá? No tronco, então, a gente vai estar verificando inclinação, rotação, o triângulo de Tales, tanto à direita quanto à esquerda. Né? Isso a gente consegue visualmente ter uma ideia subjetiva, se um lado a gente tem o aumento desse triângulo e o outro a gente tem a diminuição, mas nos aplicativos hoje em dia, enfim, no software, inclusive gratuito, que a gente consegue fazer as avaliações através das fotos, né, a gente consegue até quantificar isso e transformar isso em número. Ah, no triângulo de Tales da direita ele tem tantos graus, da esquerda tem tantos graus. Né? Então você consegue quantificar isso porque é melhor na reavaliação. Por que a ideia de uma boa avaliação é você quantificar e não qualificar? Né? É óbvio que na fisioterapia existem várias avaliações que são qualitativas, que dão a ideia de subjetividade. É o que você vai achar e você acha que o lado direito do triângulo de Tales está mais aberto do que do lado esquerdo. Mas aí na sua reavaliação, talvez ele apresente uma melhora de 1, 2 graus. Isso é uma alteração, às vezes, muito importante para o corpo. Mas, visualmente, você pode olhar e classificar como se não tivesse tido evolução nenhuma. Né? E aí você está indo para o caminho certo, mas por conta dessa subjetividade, você, às vezes, por conta de não ter observado, né, visualmente não está clara essa alteração, você pensa o quê? O meu plano não está funcionando, vamos mudar. E aí você corre esse risco de ter um tiro saindo pela culatra aí, porque você estava no caminho certo, mas como você não tinha quantidade, você não conseguiu quantificar essa avaliação, você entra numa subjetividade. Aí o risco de você navegar para o caminho errado é muito maior, tá? Então, você quantificar esses dados é muito importante. Então, nessas fotos, nesses aplicativos, a gente consegue quantificar. E aí, às vezes, pequenas alterações que visualmente pode não ser tão grande, mas que talvez lá 2 graus você consiga identificar numa avaliação por fotogrametria. Né? E aí você consegue ter uma noção melhor de, não, nós estamos no caminho certo, ou não, estamos no caminho errado. Tá bom? Mas voltando. Então, no tronco, a gente também vai verificar a conformação do tórax. Então, ele tem aquele tórax de peito de pombo mais encurtado, né? Ele tem tórax de tonel, igual os pacientes com DPOC. Né? Então, como é que é a conformação desse tórax? Né? A gente também vai verificar essa conformação na vista lateral. Tá? E, novamente, o contorno das curvaturas... Volta aqui. O contorno das curvaturas fisiológicas, né? Então, as cifoses, as lordoses, a gente vai conseguir estar verificando. Na pelve, a gente vai verificar a altura da espinha ilíaca. Então, a espinha ilíaca anterior, aquela que está mais para frente, né? E a minha crista ilíaca, que vai estar mais alta, a gente consegue verificar se elas estão alinhadas ou se elas estão desalinhadas. Ok? Na vista lateral, a gente vai ter a relação, então, da espinha ilíaca anterior para a espinha ilíaca posterior, para saber se essa minha pelve está mais anterovertida ou retrovertida. Né? Então, a relação entre as espinhas ilíacas anterior e a posterior, a gente vai conseguir verificar essa angulação desse quadril. Tá? E no plano frontal, a gente verifica o desalinhamento dessa cintura pélvica. No membro inferior, né, a gente vai verificar aí os movimentos dos pés, a distância entre os maléolos mediais, né, o arco plantar, a gente vai conseguir estar verificando principalmente no plano frontal, a altura das patelas, então as patelas podem ter uma altura aí diferenciadas uma da outra, né, e o posicionamento do joelho. Então, no plano frontal, a gente vai verificar se esse joelho está valgo, se ele está varo, se ele está alinhado, né, até fazer as angulações entre a espinha ilíaca anterior, né, a patela e depois os maléolos, né, a relação entre os maléolos. Então, a gente consegue quantificar a angulação desses 3 pontos. Né? Em algumas patologias, isso é extremamente importante. Na vista lateral, no plano sagital, cadê meu mouse? Aqui. Então, a gente vai verificar o ângulo tibiotársico, né, o grau de extensão do joelho, se esse joelho está em hiperextensão, né, e o ângulo do quadril.
E o membro inferior, o membro superior, desculpa, a gente vai verificar aí a altura dos ombros no plano frontal, né, os aspectos do eixo superior do músculo trapézio, então ele é muito retraído, ele é mais alongado, né? A gente consegue fazer uma verificação no plano frontal. Tá? Posicionamento das escápulas e das clavículas, obviamente, se elas estão a mesma coisa, se elas estão alinhadas, se elas estão desalinhadas, né? Se a minha escápula ela está mais alada, se ela está mais retraída, tá? E o alinhamento do membro superior. E no plano sagital, a anteriorização dos membros, alinhamento e alinhamento do membro superior também. Isso em relação a todo o nosso plano sagital, tá bom? Isso é basicamente algumas alterações, alguns pontos importantes que a gente precisa estar verificando. Então, existem hoje diversos protocolos, diversas fichas de avaliação, né? Mas o mais importante é que vocês montem a de vocês, porque dependendo da área com que vocês estiverem atuando, existem que são alterações mais comuns, são mais importantes, e às vezes você coloca na sua avaliação porque ela é mais fácil de lembrar, né, na hora que você estiver avaliando o seu paciente. Mas existem diversos moldes na internet, eu até peguei um que eu estou disponibilizando para vocês junto com o vídeo, que é esse que tem lá, na avaliação postural, na vista anterior, né? Nós temos o segmento direito e o segmento esquerdo, né? Então, na cabeça, como é que está a linha média? Ela está mais rodada para a direita, mais rodada para a esquerda? Ela está mais fletida para a direita, mais fletida para a esquerda? Então, você vai marcar um xizinho onde tem essa alteração, tá? Nos ombros, a mesma coisa, estão alinhados. Tem um que está mais elevado, direito ou esquerda, que está mais elevado, né? Tem um que está mais deprimido. Você vai e marca o xizinho, tanto para a vista anterior, para todos os segmentos. Na vista lateral, a mesma coisa, todos os segmentos e quais tipos de alteração que podem vir a apresentar. Na vista posterior, novamente, segmento por segmento, ok? E no final, aí, as melhores condutas que você precisa ter. Então, essa é uma avaliação mais geral, mas o mais importante para a gente nessa aula são essa avaliação postural, tá? Esse é um exemplo. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês montem uma ficha de avaliação postural, tá? Não é uma ficha de avaliação fisioterapêutica, é uma ficha de avaliação postural. Então, vocês vão pegar uma ficha de avaliação postural, vão criar a de vocês, tá? Em cada segmento, e aí o que vocês desejam estar marcando, o que vocês desejam estar verificando, e aí vai colocar lá no Google Sala de Aula para gente, tá? E aí existem diversos métodos para a gente tá verificando essa nossa avaliação, né? Então, eu posso estar fazendo através do visual. Então, eu vou olhar esse meu paciente e nessa ficha que a gente vai criar, eu vou marcar, eu vou escrever, eu vou determinar essas alterações. Então, olhei lá na vista anterior, vi a cabeça mais inclinada. Coloco lá, ó, cabeça inclinada para a direita, né? Ou cabeça mais anteriorizada, né? Você vai e descreve, são ombros protusos, ombros retrusos, tem um desalinhamento da cintura escapular, então tem um ombro direito mais elevado, né? O ombro esquerdo mais deprimido, enfim. Então, todas essas alterações vocês vão descrever e eu apenas olhando o meu paciente, tá? Em todas essas vistas. Ou, como eu já falei, e aí existem diversos softwares, protocolos hoje em dia, inclusive até aplicativos de celular, a gente pode estar fazendo através da fotogrametria. O que seria isso? Nossa, que nome difícil. Simples, foto por foto, né? Metria, medir. Então, eu vou medir os pontos pela foto. Então, eu vou pedir para o meu paciente ficar naquela posição, vou tirar a foto dele. Depois, joga a foto dele dentro do software ou dentro do aplicativo e lá eu vou identificando os pontos mais adequados. Tá? Então, no celular, quem quiser testar, por exemplo, esse aplicativozinho aqui, ó. Vamos clicar. Ele vai fazer uma avaliação. Depois eu boto o nome lá para vocês também. Então, eu consigo, através de uma foto, vou aqui identificar uma foto. Foto. Então, ó, tem 4 fotinhos aqui de postura de um paciente. Tá? Abrir uma foto, tá vendo que tem a foto do meu paciente na vista anterior, né?
E aí aqui eu consigo identificar, ele vai me perguntar aqui qual vista, vista anterior, vista posterior, a gente pode mudar, né? Vista lateral, então vou marcar, é vista anterior. E aí aqui, ó, ele vai marcando diversos pontos para mim, e eu vou ajustar ponto a ponto, tá? Então, ele vai mostrar para cada bolotinha, ele vai me identificar o que que é. Então, o lobo da orelha direita. Se eu clicar no outro ponto, é o lobo da orelha esquerda. E dentro da foto eu vou identificar esses pontos, tá? Depois que eu identificar todos os pontos, tá? Eu não identifiquei não, mas eu fiz aqui, já pedi para ele traçar o resultado. Eu volto aqui. Então, depois que eu identificar todos os pontos, ele começa a dizer, ó, flexão lateral esquerda, né, alinhamento. Então, ele me dá um grau com que um ponto está do outro. E se esse desalinhamento... Opa, volta. E se esse desalinhamento, percebe que tem uns que estão em verde, outros que estão em vermelho, e outros que estão em amarelo, ali, os três primeiros, ó, vermelho, verde e amarelo. Então, o vermelho, ele me dá um risco maior. Então, ele tem desalinhamento ali, talvez importante nesses pontos que eu marquei. O verde pode estar até desalinhado, mas ainda está dentro da normalidade. E o amarelo já começa a me sinalizar alguma coisa aí que eu preciso ficar atento. Pode ser uma operação importante. Isso pelo celular, tirando uma foto bem simples, tá? De se fazer. Ou, como está aqui na nossa telinha, né, esse aplicativo. Então, fiz o Easy, você consegue baixar gratuitamente na própria internet, ou até mesmo o Sapo, que é um outro aplicativo super famoso também, foi super famoso durante muito tempo, né? Acho que agora não se fala mais tanto, mas também é gratuito de se baixar e é muito fácil de se mexer com esse mesmo procedimento, tá? Da gente identificar os pontos e ele depois dar os resultados. Só que eu fiz o Easy, na prática ele é mais fácil. Tá? Ele é mais facilzinho. Depois a gente pode marcar uma live ao vivo para todo mundo aprender a mexer nele e a gente mexer junto. Tá? Mas eu basicamente criei meu paciente, tá? Botei aqui o teste, aí eu vou botar o gênero dele, data de nascimento, tá? Alguma nota que eu queira importar e vou abrir uma avaliação. Tá? Então, nessa avaliação, eu posso botar a altura, o peso dele, já vai me calcular o IMC, né? Quais são as queixas funcionais, né? Qual é a história dessa queixa funcional, né? Minha HDA, né? Qual é a conclusão. Eu posso criar estratégias, tá? E no final eu vou dizer aqui o meu diagnóstico fisioterapêutico, tá? E além disso eu vou adicionar as fotos para fazer a minha avaliação postural. Então, eu adicionei aqui a foto. Então, na vista posterior, eu tenho aqui o meu paciente. Eu posso traçar linhas aqui para me guiar, né? Para a gente verificar esse alinhamento. Né? Então, eu estou aqui verificando todo o meu alinhamento. Ó, alinhamento da cabeça, o alinhamento do segmento dos braços, do quadril, do joelho. E eu posso também calcular ângulos. Eu vou ficando um a mais. Vou apagar esse aqui. Apagar não, vamos botar aqui para cima. Isso. Deixa aqui. Então, aqui eu consigo calcular um ângulo. Então, ó, vamos ver o quanto que tem de desalinhamento. Aqui para cá. Será que está alinhado? Né? A linha me ajuda a identificar os pontos. Ou, vamos tirar esse daqui e a gente tenta calcular a angulação com que... Ah, não, não era essa. Essa aqui. Vamos jogar ela para cá. E aí vamos voltar com essa aqui, ó. E agora, ó, percebe que o ponto que está aqui do meu ombro não é o mesmo daqui? Né? Talvez na vista anterior fique até mais fácil da gente visualizar. Então, minha vista anterior. Vamos dar um zoom aqui no ombro dele. E, ó,
Percebe que o ponto daqui parece estar mais alto que o daqui, né? Então, na foto, a gente consegue visualizar um pouco melhor, né, do que talvez se estivesse só no olho. E aqui eu consigo calcular a angulação. Ó. Aqui é o ponto. Aqui é onde deveria estar. E aqui é onde está. Então, ó, tem ali um desalinhamento de 4,5 graus, né? E aí eu posso registrar isso lá na minha avaliação. Ó, tem um desalinhamento da cintura escapular de 4,5 graus. E eu vou fazendo isso para diversos pontos, né? Em diversas vistas. Então, eu posso fazer várias vistas aqui e eu posso brincar aqui com várias, calcular várias angulações, né? Então, eu posso calcular aqui o desalinhamento do membro. Opa, volta aqui, eu marquei errado. Vamos ajeitar aqui só. Ó. Bem. Então, depois eu vou comparar com ele, comparar com alguns protocolos que vão ter na internet para saber se o meu grau de alinhamento está dentro da normalidade ou não. Tá? E aí a gente pode fazer para diversos pontos anatômicos que você queira. Existem vários protocolos, tá, que seguem isso. Então, esse é um aplicativozinho bem mais simples de se mexer, fácil, gratuito e te dá uma avaliação bem prática. Então, a gente pode estar utilizando isso no estágio de vocês. Vocês vão lá, tirar uma foto no dia do estágio, chegou, acabou o estágio, acabou de avaliar aquele paciente, já joga ali no software, já calcula tudo para emitir todo o relatório de avaliação dele. Ó, teve um desalinhamento da cabeça, né? Aqui a minha cabeça parece estar mais anteriorizada. Então, ó, vamos tentar alinhar. Percebe? Ó, aqui onde está a orelha dele, olha onde está o ombro. Então, essa cabeça não está tão alinhada, ela parece estar mais voltada para frente, né? Então, isso tudo a gente bota no relatório e talvez isso para a gente, como profissional, né, para vocês que estão vendo isso todo dia, estudando, vai ser muito simples de entender essa anteriorização de cabeça. Mas talvez o paciente, essa foto vai ficar mais clara para ele, né? Essa foto marcadinha, com os pontos marcados, vai falar assim, ele consegue ter uma melhor visualização de como está a postura dele, né? E isso ajuda para que durante a sua orientação para ele, ó, durante o dia você tem que se preocupar com a postura mais tal, vamos tentar adotar essa postura durante o dia, me diz como é que você vai se sentir e tal. Para ele fica mais visível que tipo de posicionamento ele precisa se preocupar e precisa se atentar com o corpo durante o dia. Tá, gente? O Sapo não está instalado aqui nesse computador, mas depois eu instalo nesse aqui, que eu tive que trocar de computador hoje. Depois eu instalei ele aqui para a gente poder fazer essa brincadeira e a gente marca uma live aí ao vivo, com todo mundo presente, com todo mundo instalado, né, com o aplicativo instalado também, para a gente poder brincar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. O que eu vou pedir para vocês agora, então? Montem essa ficha de avaliação. Só monta, tá? Não precisa avaliar ninguém, não. Só montar a fichinha de avaliação, que a gente vai estar verificando em cada item. Utilize o material de apoio que eu passei para vocês para estar ajudando a montar essa ficha de avaliação, tá? E eu vou botar um artigo que está indo junto com o vídeo para vocês lerem e vocês tentarem concluir para mim o que é mais vantajoso. Fazer a avaliação visual ou fazer a avaliação por fotogrametria e por quê? Mas vocês vão responder isso em cima do artigo, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ajudado aí. Vou pedir para a gente fazer isso aí essa semana, tá? Enquanto isso, eu vou depois liberando o novo material aí das outras variáveis para a gente avaliar, tá bom? Um beijo, valeu, gente. Se cuidem. Um bom dia para vocês.